Fala aí, galerinha, vamos lá, primeiro nossa luz, cadê? Câmera, ação. Galerinha, tá acabando já, nossa 11ª semana. Pro primeiro ano essa é a última aula, tá? Pro segundo ano ainda tem mais uma aula, porque o conteúdo é um pouquinho maior. Então pro segundo ano a gente tem essa aula e a próxima, mas chegamos ao fim, tá? Eu tinha estabelecido no começo que seriam 15 semanas, mas olhando com calma depois do cronograma, realmente não são 15 semanas, tá? São 11, 12 semanas, dependendo do conteúdo, dependendo da turma, beleza? Então vamos lá, para a nossa aula de hoje. Então, a aula de hoje vai ser sobre isso. Galera, nós aqui de novo, tá? Para a nossa 11ª semana, a última semana para vocês, tá? A gente vai continuar falando sobre cinética química e finalizar o conteúdo do primeiro ano aqui, em cinética química. Então a gente vai falar um pouquinho desses gráficos que a gente começou na aula passada, a gente vai ser mais específico nessa aula. Falar um pouquinho de catálise homogênea e heterogênea e falar um pouquinho de enzima, que são os catalisadores biológicos, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre vocês entenderem como é que é esse processo, que aqui a catálise é bem específica, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Almondes Martins e a gente vai começar a nossa aula, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, galera, a gente tem que definir, eu até comentei isso na aula passada, vamos deixar bem claro o que significa esse complexo ativado, tá? Lembre que para ter reação química, para ter a reação química, a gente precisa de uma energia mínima e precisa de uma geometria adequada. Então o reagente, ele não pode se encontrar de qualquer jeito, ele tem que se encontrar de uma forma que favoreça a reação. Além de ele se encontrar de forma que favoreça a reação, ele tem que se encontrar com uma energia mínima, que é essa energia de ativação que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, tá? Quando acontece isso, essa união, ó, durante esse choque efetivo, que o choque efetivo ele acontece quando, ó, quer ver? Ó, energia mínima, né, que é a energia de ativação. Então, esse choque efetivo, ele é uma junção dessa energia mínima com a configuração de orientação dos átomos adequada. Aí você tem um choque efetivo. Na hora que isso acontece, a gente chama esse complexo ativado. Na hora que acontece esse choque efetivo, a gente chama isso de complexo ativado. É um estágio intermediário, tá? Porque a gente tem reagente, tem um complexo ativado que é esse momento de quebra de ligação e formação de novas ligações e o produto que é a parte final, né, da reação. Então a gente tinha reagente e produto, e tem um estágio intermediário que é justamente onde forma o complexo ativado. E esse complexo ativado precisa de uma energia mínima e para ser efetiva, lembra que o choque tem que ter orientação adequada, beleza? E essa energia mínima é justamente a energia de ativação. Então a energia de ativação é sempre a energia dos reagentes até o pico onde você tem a energia do complexo ativado. Nesse caso aqui, a energia de ativação é 9,6 kJ/mol, beleza? Aí a gente vai trabalhar mais um pouquinho essa diferença de gráfico, reagente e produto, qual é a diferença de energia entre eles, o que muda isso aí, beleza? Vamos lá, ó. Primeiro, quando eu estou olhando reações endotérmicas, eu estou falando de reações que absorvem energia, absorvem calor, beleza? Então toda reação endotérmica é aquela que absorve energia. Se ela absorve energia, ela vai absorver calor, beleza? A variação de entalpia, que é a variação de energia, entalpia é a energia da substância. Toda substância tem uma energia, e essa energia é medida em entalpia, que assim, tem como símbolo H, tá? Variação é a variação de entalpia, o quanto a energia da substância aumentou ou diminuiu durante a reação química, tá? Quando é um processo endotérmico, a variação é sempre maior do que zero, então ela vai ser sempre positiva. Então, toda reação química que você perceber que a variação de entalpia é positiva, significa que ela é endotérmica, né? Por que ela vai ser sempre positiva quando é endotérmica? Por conta disso aqui, ó. A entalpia dos produtos é sempre maior que a entalpia dos reagentes. Então, no reagente, ela tem uma entalpia menor. Quando chega no produto, ela tem uma entalpia maior. E a variação é sempre produto menos reagente, que é estágio final menos inicial. Então vai dar sempre um valor positivo. O gráfico ele vai ter essa característica. Qual é a característica? Reagente numa energia menor, então aqui está com energia menor. Tem o complexo ativado, né, que é aquele momento onde acontece o choque orientado, choque efetivo e energia mínima para acontecer a reação.
que é a energia de ativação. Então a energia de ativação é esse pedaço aqui, tá? Sempre do reagente até o pico, beleza? E aí se você olhar o produto tem energia maior do que o reagente, tá vendo? Toda reação endotérmica, variação de entalpia é positiva, é maior do que zero. Por quê? Porque o produto é maior do que o reagente. Quer dizer que ela absorveu energia. Eu tinha nessa reação, o reagente tinha quanto de energia? 15, tá? 15. E aí, durante o processo, teve a reação complexo ativada e ele parou em 50. Quer dizer que ele absorveu energia. Ele tinha 15 de reagente, se transformou em produto e passou a ter 50 de energia. Então, quer dizer que ele absorveu energia. Então, toda reação endotérmica acontece isso. Agora, como é que eu calculo essa variação de entalpia? Variação é sempre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que é o final menos o inicial. Em uma reação química, o que é o final? Produto. O que é o inicial? Reagente, tá? Então, variação de entalpia é isso. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá? Variação de entalpia. Entalpia, que é a energia dos produtos, menos a energia dos reagentes. Colocando os valores. Produtos, quanto que vale produtos? 50. Reagente, quanto que vale? 15. Então, 50 menos 15, mais 35. Eu tenho que usar esse sinal, tá, galera? Positivo. Esse sinal positivo é um sinal termodinâmico. É um sinal que indica que essa reação é endotérmica. Então, em reações endotérmica e exotérmica, você tem que colocar o sinal positivo, tá? Se for negativo, você vai colocar um negativo. Ela tem que ter um sinal, porque esse sinal identifica a termodinâmica do processo. Nesse caso, quando é positivo, é endotérmico. Agora eu consigo calcular também essa variação, essa energia de ativação. Como? É sempre isso daqui, ó. A energia de ativação é a energia do complexo ativado, que é o pico, né? Que é onde acontece o pico, menos a energia de quem? Dos reagentes. Então é esse pico aqui que acontece, ó. Esse pico. Para eu medir esse pico, eu pego esse valor menos o começo do pico, que é o reagente. E aí eu tenho complexo ativado menos energia dos reagentes. E aí a gente chega, nesse caso, eu vou pegar o meu 90, que é a energia do pico, menos os 15, que é a do reagente, a gente chega a 75. No caso aqui não tinha unidade, tá? Se eu coloco em quilojoules, seria 75 quilojoules de energia de ativação. Beleza? Vamos para a outra. A outra é o inverso disso aqui, que é a exotérmica. Exotérmica é aquela que libera energia. Então, se a primeira absorve, essa libera energia. Libera energia em forma de calor. Então, essa reação, quando ela está acontecendo, ela está liberando calor. Se você chegar próximo, ela esquenta, beleza? A outra esfria. Quando você pega num frasco que ele está gelando, que ele está esfriando, quer dizer que o processo é endotérmico. Esse, o frasco vai o quê? Vai aquecer, vai liberar calor, beleza? A variação de entalpia vai ser sempre menor do que zero, então vai ser negativa. Por quê? Porque o produto é menor do que o reagente. Então, se você olhar o gráfico, ele é diferente. Ó. O reagente começa lá em cima, complexo ativado, e o produto termina aqui embaixo. Tá? Essa diferença é a variação de entalpia. Essa diferença é a variação de entalpia. Vou até voltar lá para você ver de novo. Ó. Opa. Ó. Essa variação é a variação de entalpia, tá? Essa diferença entre produtos e reagentes foi o que a gente calculou aqui, ó, que dá os 35. Beleza? Então vamos lá, ó, voltando para o nosso exotérmico. Variação de entalpia está aqui. Então eu preciso saber qual é a entalpia, a variação de entalpia desse processo. Da mesma forma, vai ser produto menos reagente. Se eu pego um valor menor menos um valor maior, vai dar sempre o quê? Menor do que zero. Vai dar sempre um valor negativo. Por isso que todo processo exotérmico, todas as reações exotérmicas são negativas, tá? Com variação de entalpia negativa. Então vamos calcular, ó, variação de entalpia igual a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Colocando os valores, produtos, se eu olho o meu produto, quanto que ele tem de energia? 20, né? Reagente, 75, reagente tinha 75. Então ele tinha 75 de energia, durante o processo ele parou em 20. O que aconteceu com essa diferença? Foi eliminada, foi liberada. Ele liberou energia em forma de calor, beleza? E aí a gente calcula também a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia desse pico, que é sempre do reagente até o complexo ativado. Galera, não confunda isso aqui. Em provas, o que eles vão fazer? Eles vão colocar essa energia de ativação até aqui,
que é o produto, ou eles vão colocar até o final e falar que a energia de ativação é esse pedaço todinho. Não é. Energia de ativação é o quanto você tem de energia, que é o reagente, até o pico máximo, que é a formação do complexo ativado. O que é o complexo ativado? É quando forma aquele intermediário, que é o choque entre os reagentes para se transformar em produto, que é aquele momento onde está quebrando as ligações e formando novas ligações. Para isso, precisa de orientação favorável, né, para ser um choque efetivo, e energia mínima. Qual é a energia mínima? A energia de ativação. Beleza? Então, ó, calcular minha energia de ativação aqui, ó. Energia de ativação, 105 menos 75. De onde saiu esse 105? O pico do complexo ativado, 105. Menos 75, que é o quê? O meu reagente, ó. O meu reagente vale 75. Beleza? Então, a nossa energia de ativação é 30. Beleza? 30. Agora eu vou te perguntar um negócio. Se essa energia de ativação for menor ou maior, isso influencia na reação? Sim ou não? E aí? Sim ou não? Sim. Por que que influencia? Galera, se essa energia de ativação for pequena, quer dizer que a reação rapidamente acontece. É mais fácil a reação acontecer porque o pico é muito pequeno. A energia para acontecer a reação é muito pequena. Se essa energia de ativação é muito grande, é mais difícil você conseguir energia suficiente para acontecer. Então a reação é a reação que se processa de uma forma mais lenta, é mais difícil de acontecer. Beleza? Então reações que a energia de ativação é pequena, facilmente elas acontecem. Beleza? Vamos observar agora a questão dos catalisadores. Lembrando, na aula passada a gente falou sobre catalisador, mas vamos ser mais específicos agora. São substâncias que permitem que a reação aconteça com uma energia de ativação menor. Ela acontece por caminhos alternativos. Lembrando que o catalisador ele não são consumidos, tá? O catalisador ele participa da reação, só que ele não reage junto com os reagentes e não se transforma em produto. Então, durante a reação ele participa ali favorecendo essa redução de energia. Ele indica caminhos alternativos, ele influencia para a reação que a reação aconteça em caminhos alternativos. Como consequência, um caminho onde a reação tem uma energia de ativação menor. Então, se a energia é menor, automaticamente ela se processa com uma velocidade maior. E esse é o papel dos catalisadores. Até porque tempo de reação é dinheiro. Dentro da indústria, o cara quer produzir cada vez mais, em um tempo cada vez menor. Então, o que ele pode usar? Pode usar catalisadores para favorecer a velocidade da reação. Como consequência, ele vai conseguir produzir mais em um tempo menor e vai gerar mais dinheiro para a fábrica, para a indústria. Beleza? Então, catalisadores são extremamente utilizados, tá? E aí ele aumenta a velocidade da reação nesse sentido, tá? Então, o catalisador é isso. Se você observar, ó, a reação tem um vermelho aqui, que é a reação não catalisada, e tem um verde aqui, que é a reação catalisada. Toda vez que você colocar um catalisador, vai acontecer isso aqui. Ele vai diminuir a energia de ativação. Beleza? Vai diminuir a energia de ativação. Agora, eu consigo calcular isso aí tudo? Consigo. Vamos calcular aqui a variação de entalpia desse processo. Esse processo é endotérmico ou exotérmico? E aí? Vai depender do sinal, né? Como é que estava reagente e produto? Reagente tinha 55. Reagiu, produto ficou em quanto? 20. Então quer dizer que ele liberou energia. Se ele liberou um processo o quê? Exotérmico, não é isso? Vamos observar, ó. Exotérmico, negativo, beleza? Ó, produto tinha 20, reagente 55. Quanto que ele liberou? 35 de energia, beleza? Agora eu quero saber a energia de ativação. Energia de ativação, eu vou calcular duas energias de ativação, sem catalisador e com catalisador. Antes, a sem catalisador é sempre o quê? O complexo ativado menos reagente. Complexo ativado sem catalisador vale quanto? 110. Menos reagente, quanto? 55. Vamos colocar os valores, 110 menos 55 igual a 55. Agora eu quero calcular a energia de ativação dela catalisada. Eu coloquei CAT aqui, ó, de catalisada. Então a catalisada, a energia de ativação é menor, vale 85. Então agora é 85 menos 55, porque o reagente é o mesmo, né? Continuou começando aqui, ó, tá? Então a energia de ativação é dos reagentes até aqui. Quanto que tem energia de ativação? 30. Então eu preciso de menos energia com catalisador. Sem catalisador, eu preciso de 55 de energia. Com catalisador, eu preciso de uma energia menor. E isso favorece o quê?
a velocidade das reações. Beleza? Vamos passar mais um pouquinho. Agora a gente vai falar um pouquinho de catálise homogênea. Quando eu falo de catálise homogênea, eu estou falando de processo onde o catalisador e os reagentes estão na mesma fase, no mesmo estado físico. Então, o catalisador que forma com os reagentes um sistema monofásico, né? Sistema homogêneo é aquele que só tem uma fase, você só vê um aspecto só, não é isso? Então, ó, reagente e produto precisam estar na mesma fase, quer dizer que eles são no mesmo estado físico. Então, todo mundo está líquido, beleza? Todo mundo está líquido. Tranquilo? Se for uma reação dentro de que se processa como um líquido. Essa catálise homogênea está relacionada até com o cotidiano, com a questão do ozônio, né? Camada de ozônio, né? Lembra-se disso aí? A gente tem um ciclo de ozônio que ele trabalha da seguinte forma. O ozônio, a camada de ozônio, protege a população, protege a gente aqui dos raios ultravioletas, não é isso? Para isso que a gente tem a nossa camada de ozônio, por isso que a gente tem essa discussão quanto a continuidade dessa camada de ozônio ou a destruição dessa camada de ozônio. Qual os impactos nessa destruição dessa camada de ozônio? Por quê? Porque ela protege dos raios ultravioletas. Então, se você tira essa camada protetora, você tem uma entrada maior de raios ultravioleta e isso afeta na população. Aumenta o índice de câncer de pele, né? Acaba agredindo mais a nossa população. Agora, como é que é esse ciclo do ozônio? O ozônio é uma molécula de oxigênio, onde eu tenho 3 oxigênios, né? O ozônio é uma junção de 3 oxigênios. Quando o raio ultravioleta entra em contato com esse ozônio, ele interage com essa radiação e acontece uma separação. A molécula de oxigênio se separa e fica só o oxigênio. O que é o oxigênio? 2 átomos de oxigênio. O ozônio, 3 átomos. Então, se eu tinha 3 átomos, ficou 2 átomos formando o gás oxigênio, outro átomo ficou isolado, o oxigênio isolado. Só que esses oxigênios isolados, eles não gostam de ficar isolados. Aí o que acontece? Ele se encontra com outro oxigênio de outra molécula que veio de outro processo igual a esse, e aí forma o quê? O ozônio de novo. Da mesma forma que essa molécula de oxigênio se encontra com outro átomo de oxigênio que estava sozinho e forma de novo o ozônio. E esse ozônio formado aqui acaba interagindo novamente com o raio ultravioleta, acontece esse processo automaticamente de novo, e aí fica esse ciclo. O ozônio se transforma em molécula de oxigênio, átomo de oxigênio. Eles se encontram, formam ozônio de novo, e aí vai formando esse ciclo. Por isso que ele protege a nossa população, por conta que esse ciclo está fechado. Então, ele absorve essa energia, acontece esse processo, absorve essa energia, e essa energia, como ela é absorvida durante esse processo, ela é filtrada na camada de ozônio, beleza? Agora, observe o seguinte, os impactos quanto a essa camada de ozônio. Né? A gente fica sabendo que alguns gases geram impacto nessa camada de ozônio. Quais são eles? Aqueles CFCs, né? Que são compostos formados por carbono, flúor e cloro, tá? Então, esses CFCs, usados em refrigeração, usados em alguns processos, eles sobem para a atmosfera, né? E aí, esse raio ultravioleta vai interagir com esse CFC e vai fazer algo semelhante como esse. Ele vai liberar um átomo de cloro, beleza? Esse átomo de cloro vai interagir com o meu ozônio. Então, ó, se eu tenho um FC junto com essa camada de ozônio, esse UFC interage com o meu raio ultravioleta, libera um átomo de cloro. Esse átomo de cloro livre dentro dessa camada de ozônio, ele interage com o ozônio. E aí o que acontece? Ele interage com o ozônio e faz a mesma quebra que acontece aqui. Só que quando ele faz a quebra, o oxigênio fica junto com o cloro fica junto com o oxigênio. Então esse oxigênio passa a não ser mais livre, ele passa a ser o quê? Um monóxido de cloro. Esse monóxido de cloro acaba que ele atrapalha esse processo aqui, porque a molécula de oxigênio, para voltar a ser ozônio, ela tem que interagir com um átomo de oxigênio. Só que esse meu átomo de oxigênio vai estar interagindo com quem? Com cloro liberado pelo CFC. E aí começa a diminuir a nossa camada de ozônio, porque a quantidade de ozônio que retorna para formar ozônio de novo acaba sendo reduzida, porque eu tenho
CFC liberando cloro, esse cloro reagindo com o átomo de oxigênio, tá? E aí, beleza, acontece algumas reações, libera esse átomo de cloro de novo, e aí ele volta novamente e atrapalha todo o processo, tá? Então, quanto maior a quantidade de CFC, maior a quantidade de átomos de oxigênio capturados, vamos dizer assim, né? Se eu tenho mais átomos de oxigênio capturados, eu começo a ter uma redução na formação de ozônio. Aí a gente começa a perceber um buraco na camada de ozônio, beleza? Principalmente aqui no Ártico, tá? Então essa camada de ozônio, ela começa a atrapalhar isso aqui. E aí afeta também temperatura, afeta várias coisas, tá? Por isso que é interessante a gente conhecer, e hoje tem até certas restrições com alguns gases que afetam a camada de ozônio, justamente para proteger essa camada de ozônio, beleza? Agora vamos na catálise heterogênea. O nome já fala, hétero significa que é diferente, né? Então são estados físicos diferentes. Então eu posso ter lá uma reação onde os reagentes estão em líquidos e eu tenho o meu catalisador no estado sólido. Então quer dizer que eu tenho fases diferentes. Então é uma catálise heterogênea. Então catálise heterogênea é onde o catalisador tem fase diferente dos reagentes. Beleza? Agora, isso puxando para o nosso cotidiano, a gente até falou um pouquinho no ano passado, que são os catalisadores automotivos. Então, dentro desse meu catalisador, eu até ampliei aqui a imagem, que na outra estava um pouco menor, ele tem como se fosse essa colmeia aqui, ó, tá vendo? Que é para aumentar bem a superfície de contato. Então, os automóveis, eles liberam gases tóxicos, não é isso? Provenientes dos motores. Então, nesses gases tóxicos, eu tenho hidrocarbonetos, eu tenho monóxido de carbono, eu tenho óxido de nitrogênio. Todos esses gases são poluentes. E aí, para a gente minimizar a emissão desses poluentes, os automóveis têm esses catalisadores. O que são os catalisadores? Eu tenho esse compartimento, que é um suporte metálico. Nesse suporte metálico contém óxido de alumínio e contém metais ativos, que são quem? Os catalisadores. Então, quando ele entra em contato com esse suporte, que é esse óxido de alumínio e esses metais ativos, você acelera a conversão desses gases poluentes em gases menos poluentes, né, com uma toxicidade menor, beleza? Então os catalisadores, eles estão na parte sólida desse material, por isso que é uma catálise heterogênea. Eu tenho uma mistura de gás, que é uma fase, com um sólido, que é outra fase, por isso que é uma catálise heterogênea. Então o meu catalisador está sólido aqui. Quando passa os gases, que está em fase gasosa, lógico que é uma fase diferente, por isso que é catálise heterogênea, e aí ele reage, e aí esses gases, hidrocarboneto, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, eles são convertidos em água, H2O, convertido em gás carbônico, que é menos prejudicial do que o monóxido de carbono, e nitrogênio. E aí você tem uma quantidade de gás menos tóxico, beleza? O que vai afetar menos a nossa população e vai influenciar menos quanto à poluição ambiental. Beleza? Tranquilo? Agora vamos ver um negocinho aqui, ó, sobre enzimas, tá? Enzimas são moléculas orgânicas, tá? De natureza proteica e agem nas reações químicas das células como catalisadores. São catalisadores bem específicos, tá, galera? Elas aceleram as velocidades dos processos sem alterá-los. O que é isso? A enzima é esse camarada aqui, ó. Ele tem um sítio ativo bem específico. O que é o sítio ativo? É onde vai acontecer a reação, onde vai acontecer a reação. Como ele tem um sítio ativo bem específico, os catalisadores, as enzimas, são bem específicas. Então, enzimas para certos processos. Então, aquela enzima só vai catalisar aquele processo, porque ela é bem específica. Então, o reagente está aqui, ó, que é o amarelinho e o vermelhinho. Esse amarelinho tem que encontrar com o vermelhinho para acontecer a reação. O que a enzima faz? Favorece essa reação. Ela junta isso num sítio ativo e favorece com que esse processo aconteça. Por isso que ela aumenta a velocidade de reação, beleza? Então ela une esses dois, lembrando que a enzima não participa do processo, não é consumida dentro do processo, da mesma forma que todo catalisador não é consumido. Se você perceber, ó, ele entra num sítio ativo, favorece a reação, vira produto, perceba aqui que mudou até o tom aqui de coloração, justamente para mostrar que virou produto,
E a enzima está aqui, ó, igualzinha aqui. Essa mesma enzima volta, encontra novos reagentes e acelera de novo outro processo. Então você tem um ciclo aqui, beleza? Então a enzima, que é o nosso catalisador, perceba que ela não é consumida no processo. Eu posso até reutilizar a enzima. Da mesma forma que os catalisadores, eu posso reutilizar aqueles catalisadores, tá? Mesmo aquele catalisador automotivo, que com o tempo ele tem certo desgaste, mas eu consigo ainda recuperar parte daqueles catalisadores ali, beleza? Tranquilo, galera? Vamos lá. Galera, a aulazinha hoje é mais rápida, tá? Que era só o complemento desse finalzinho que tinha passado um pouco rápido, tinha ficado faltando a parte de enzima. Complexo ativado a gente não tinha detalhado muito bem e a gente tinha calculado pouco quanto àquela variação de energia, cálculo de energia de ativação, que era importante você saber, beleza? Então, galera, finaliza aqui nosso semestre. Muito obrigado para todos aqueles que acompanharam todas as aulas, tá? Por mais que eu sei que um ou outro só clica, vê um pouquinho e abandona, mas eu tô aqui para você que assiste tudo, para você que quer estudar. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se esforça, beleza? Então fica assim, ó, da sala de casa para sua casa. Valeu!